Tá vendo essas árvores verdinhas, como vocês estão vendo aqui? Tudo verdinho dessa maneira que vocês estão vendo? Tá vendo? Tudo verdinho. Desse tipo é a semelhança do jardim da glória de Deus. Esse aqui só assemelha desse tipo, verdinho. Então é um reino muito bacana. Aquele que for nesse reino, ele vai ter felicidade e paz e alegria. Mas para nós entrarmos nesse reino, nós necessitamos de muita coisa, pastor? Não, é pouca coisa, é só você ser simples, entendeu? E você não querer ser o maior, e você se fazer de pequeno, se fazer de humilde, compreendeu? Você tem condição de adquirir esse reino. Mas se você tiver um espírito de grandoria, peça a Deus sabedoria para poder diminuir a altivez do seu espírito. Porque o orgulho não reina nos céus. Deus mandou o filho dele, pobrezinho, naquele curral de animais. Por quê? Para tirar o império do mundo. E todo mundo sabia que ele era o rei dos reis. Porque naquele dia que ele nasceu, apareceu aqueles 3 reis magos do Oriente. Ninguém conhecia aqueles reis. Com 3 presentes para visitar o rei dos reis, Senhor de meu Senhor. Então acabou de testemunhar. Eles passaram ali na cidade de Belém, procurando no palácio do rei Herodes pelo nascimento de Jesus, filho de Deus, que era o rei do rei, Senhor do meu Senhor. Compreendeu? Então vamos prestar bem atenção nisso aí. Então ele nasceu naquele curral de animal, muito diferente do filho de uma rainha e de um rei. E era escrito que ele era o rei dos reis, Senhor do meu Senhor. Por quê? Porque Deus queria tirar o império da terra. Porque Deus diz que com império e com orgulho, nem um homem, nem uma mulher provará do reino de Deus. Então, vamos prestar bem atenção nisso aí. Que bondade que Deus usou conosco aqui na terra. Porque ele viu que os homens morriam, ia até na porta do céu, e o Satanás acusava ele lá, e o livro ficava fechado, e a alma voltava para o pó da terra. E ficava clamando para Deus, porque não tinha ressurreição, não tinha libertação. Por quê? Por conta da grandoria. Então, para poder vencer a morte, tinha que ser uma pessoa que fizesse de pequeno e de humilde, como Jesus veio e fez, para poder ser vencedor da morte. Vamos prestar atenção que Jesus, a Bíblia citava, até os reis mandavam os anciões ler aquela Bíblia, para eles a época do nascimento de Jesus, que era escrito assim: entre as maiores cidades, numa das pequenas cidades, nascerá o Salvador, que será a salvação de Israel. Diz: em cidade de Juda e cidade de Belém, nascerá o Salvador, que será a salvação de Israel, que se chamará Emanuel, significando Deus conosco. A Bíblia diz que nasceu ele naquele curral de animal, enquanto o rei Herodes esperava que nascesse na rainha. Mas Deus não usa ninguém grande aqui na terra. Ele usa a pessoa de categoria de sabedoria, não saiba aqui, se ele se humilhar e ele prostrar nas frentes de Deus. Porque quando Jesus estava pregando, um doutor por nome de Nicodemo, que era doutor dos doutores de Israel, ele era doutor da Escritura, ele é quem ensinava todos os doutores, ele era príncipe de Israel, vimos, amado? E aquele doutor, vendo Jesus com aquela simplicidade na margem do mar, na margem do rio Cetim, do rio Jordão, pregando um evangelho de simplicidade, curando os enfermos, curando os leprosos, ele foi ter com Jesus. Ele era doutor, mas não tinha essa categoria para fazer esse milagre. E ele era doutor dos doutores. E aproximou de Jesus e falou: Senhor, como eu conseguirei a salvação? Eu sei que ninguém faz milagre, como o Senhor faz, a não ser se Deus esteja com ele. Eu sei que Deus está com o Senhor. Jesus falou: Nicodemo, é necessário te renascer de novo. Presta atenção, aquele doutor pensava que ele era renascido. Aquele doutor pensava que ele era renascido, mas ele não era renascido. Ele não era renascido, para Deus não. Ele tinha toda a categoria, toda a leitura, toda a sabedoria aqui da terra, ele tinha os diplomas completos, anéis no dedo, ele tinha a sua teologia toda completa, mas a de Deus ele não tinha, compreendeu? Porque se ele tivesse, Jesus não tinha mandado ele renascer de novo. Ele falou: Senhor, mas como eu posso fazer isso? Ele diz: Nicodemo, necessário é renascer de novo. Quem não renascer da água e do Espírito Santo não verás o reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Vamos prestar atenção nessa palavra. Por quê? Jesus mandou aquele doutor renascer. É porque Deus não salva ninguém que tem o espírito de grandoria, meus amados. Porque dá um momento que você se forma para doutor, você quer ter uma categoria de doutor. Quando um chama assim: ô doutor fulano, você chega a inchar. A pessoa chega a inchar porque chamou de doutor. Não, meu amado. Doutor e nosso advogado é Deus. Entendeu?
doutor nós possa falar é Deus, porque Deus está com todo o poder nas suas mãos, com toda a misericórdia. Em Deus não existe inveja, em Deus não existe calúnia, em Deus não existe raiva, em Deus não existe assassinato, compreendeu? Deus, para poder mandar matar uma pessoa, se for quando o servo dele, que às vezes a pessoa está temando com ele, e vai atacar um servo de Deus ungido. Deus, muitas vezes, ele é obrigado a destruir aquela pessoa porque ele está temando. Ele tá temando com Deus. Volte para ele de verdade, vamos amar a Deus de verdade, que ele também ama você. O dia que você chamar por ele diz, estou aqui, meu filho, para te socorrer. Entendeu? Ele diz que aquele que guardar as palavras dele, quando chamar por ele, ele fala, meu filho, eis aí eu aqui, junto contigo, para te socorrer, expulsar todos os demônios, toda calamidade, porque a única pessoa que tem poder de expulsar demônios é só Jesus. Mais ninguém. O demônio não tinha medo nem de Deus, meus amados. Nem de Deus eu não tinha medo, porque se eu tivesse medo, ele não acusava o pessoal na porta dos céus. Então, mais de Jesus ele teve medo, porque Jesus foi um homem verdadeiro que veio na terra e não pecou e ele morreu santo. Então ele venceu a morte, amém? Receba aí em nome de Jesus Cristo, dá um glória para Jesus e dá um visto aí nesse pregação aí, e compartilhe com seus irmãos aí, porque tem muitas pessoas que estão necessitando dessa palavra aí, e para tirar ele da tristeza e da angústia e das perseguições, amém? Glória a Deus.